Olá, meus irmãos, minhas irmãs, vocês que estão participando conosco desta formação e reflexão sobre história da igreja. Vamos hoje para o nosso 6º encontro, onde o tema será o espírito missionário da igreja. Só lembrando, nós meditamos Pentecostes, o nascimento da igreja, no 5º encontro, e lá nós vimos duas teologias a respeito do assunto, uma de João, outra de Lucas. Então nós estamos indo na esteira da teologia lucana, quando vamos falar sobre o espírito missionário da igreja. As duas são corretíssimas, as duas são riquíssimas, mas no encontro de hoje nós vamos trabalhar este carisma do Espírito que faz a igreja ter um espírito missionário. Bem, vamos lá. Em Mateus 28, 19, é bom você conferir depois aí, nós encontramos aquilo que é chamado o mandato missionário, quando Jesus fala aos discípulos: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então vamos ver um pouquinho esta passagem. Portanto, ide. A missão da igreja não está em si mesma. A nossa missão de cristãos não está fechada na pastoral, no ministério, no movimento. Ide. Jesus fala, ide. Quer dizer, saiam de si e vão para evangelizar. Isso lembra-nos esta frase tão marcante do Papa Francisco: uma igreja sempre em saída. Fazei discípulos de todas as nações. Discipulado não é reservado a um grupo exclusivo, particular de pessoas. Deus se revelou no passado ao povo de Israel. Eles têm a primazia da revelação. São nossos irmãos mais velhos, como dizia João Paulo II, né? Mas em relação ao espírito missionário, ao discipulado, ou melhor dizendo, todas as nações da terra fazem discípulos. O discipulado se destina a todas as pessoas, não é um grupo em particular, não é um grupo reservado. Todos os povos são chamados a serem seguidores de Jesus. É, portanto, um apelo, um chamado universal. Daí vem a palavra católica, que significa universal, né? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isto é, o discípulo, ele não é discípulo sozinho, mas ele é em comunhão com a Trindade Santa. Deus é relacional, Pai, Filho e Espírito Santo. É a Trindade que vive em comunhão. E o discípulo de Jesus, ele é inserido nesta Trindade para dar continuidade à missão de Jesus. Portanto, ele nunca está sozinho na sua missão. O próprio Senhor Jesus dá neste mandato esta garantia da sua presença. Eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Meus irmãos, esta é a missão da nossa igreja. Todas as nossas atividades, trabalhos pastorais, ministérios, movimentos, tudo deve estar focado neste mandato. Se a igreja não está evangelizando, tem alguma coisa errada. A igreja, ela não pode ser, como foi há muito tempo, um posto de atendimento religioso.
Antes de tudo, ela deve ser missionária. Não é uma missão que o discípulo fará sozinho, como já falamos aí. Ele fará junto com os irmãos e irmãs da comunidade e ele terá a garantia da presença do Senhor conosco, como nós já afirmamos aí inicialmente. O parágrafo 854 do nosso catecismo vai dizer assim, citado pelo Papa, citado no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 854. Por sua própria missão, a Igreja caminha com a humanidade inteira, experimenta com o mundo a mesma sorte terrena, é como o fermento e a alma da sociedade humana a ser renovada em Cristo e transformada na família de Deus. Esse negócio de ser cristão, de ser igreja, não é algo reservado para um grupo de pessoas. A salvação, ela é universal, né? Jesus salva a toda a humanidade. Não é só uma coisa reservada para os cristãos. O esforço missionário exige, pois, a paciência. Começa pelo anúncio do Evangelho aos povos e aos grupos que ainda não creem em Cristo. Prossegue no estabelecimento de comunidades cristãs que sejam sinais da presença de Deus no mundo. E na fundação de igrejas locais, encaminha um processo de inculturação para encarnar o Evangelho nas culturas dos povos e não deixará de conhecer também fracassos. Termina o texto do Catecismo dizendo: quanto aos homens, sociedades e povos, apenas gradualmente os atinge e penetra, e assim os assume na plenitude católica. Então, vejam bem que o texto do Catecismo pede paciência. Ele fala que este assimilar o Evangelho de Cristo, assimilar a Palavra de Deus, assimilar esta salvação que o Senhor oferece na sua graça, é algo gradativo que requer paciência e se destina a todas as pessoas. Não é missão nossa ficar evangelizando dentro da própria igreja. Na igreja nós somos serviço. A igreja é um sinal do reino e nós somos seus missionários enviados para propagar o Evangelho a todas as pessoas do mundo inteiro, independente da sua cultura, da sua raça, da sua nação, da sua classe social. Deus quer salvar a todos e os meios que a igreja usa para isso, portanto, é o seu espírito missionário. Na audiência de setembro de 2017, o Papa Francisco dizia-nos: símbolo evidente da catolicidade da Igreja é que esta fala todas as línguas, e isto não é outra coisa que não o efeito de Pentecostes. A Igreja fala na língua de cada povo para que todos possam compreender. Isso começou lá em Pentecostes, quando aqueles homens que não eram providos de muito estudo falavam, cada um ouvia dentro do seu vernáculo, dentro do seu idioma, e ficaram admirados. Aí já está profetizado esta universalidade da missão da igreja para levar o Evangelho a todos os povos. Então ele vai dizer: isto não é outra coisa que não o efeito de Pentecostes. É o Espírito Santo como efeito que colocou os apóstolos e toda a igreja em modo de fazer ressoar a todos, até os confins da terra, a boa notícia da salvação
e do amor de Deus. O Papa insiste em dizer, portanto, desta universalidade da salvação. Ela destina-se a toda a humanidade. É um grande pecado que nós fazemos às vezes, querer reservar todo esta graça do manancial da graça da salvação para nós, para o nosso grupo, para a nossa comunidade. Isso é para nós. A igreja, ela é dispensadora desta graça, né? A dispensadora para toda a humanidade, né? Diz o Papa, se a igreja nasceu católica, quer dizer que nasceu missionária. É aquilo que exprimimos qualificando-a apostólica. A igreja é católica, apostólica, romana. Católica porque está no seu âmago o espírito missionário de ser universal, de levar a salvação a toda a humanidade. Mas o decreto conciliar, chamado ad gentes, isto é, para as nações, também trata da atividade missionária da igreja, reconhecendo e reafirmando que a igreja de Jesus Cristo tem uma natureza missionária. Afinal, o próprio Jesus convocou: ide pelo mundo inteiro e anunciai a boa nova a toda a criatura. Está em Marcos 16,15. O documento, dividido em 6 capítulos, foi promulgado pelo Papa Paulo VI em 7 de dezembro de 1965. É um dos documentos conciliares do Vaticano II. Então, meus irmãos, vejam bem, antes de nós retomarmos este texto, que os judeus, eles não tinham espírito missionário. Não fazia parte da religião, das tradições de Israel, o espírito missionário, porque eles eram a nação santa, a raça escolhida por Deus. O Código da Aliança fala bem isso: eu serei vosso Deus e vós serei o meu povo. Então há uma exclusividade entre Deus e o povo do antigo Israel, e não era próprio, não fazia parte da ação do israelita, do hebreu, ir divulgar o Deus da aliança para outros povos. Era uma coisa muito exclusiva deles, então não fazia parte. Então a igreja, ela começa com os cristãos, este espírito missionário, exatamente no mandato de Jesus, né? Mas como é que isso aconteceu, né? Vejam bem, não foi no outro dia, após a ascensão do Senhor, que os seus apóstolos saíram pregando em todos os lugares. Ainda demorou um certo tempo, né? Vamos ver que em todos os períodos da sua história, em situações favorável ou às vezes situação hostil e contrária, a igreja nunca deixou de evangelizar, pois é próprio da sua essência. Se a igreja tivesse perdido ao longo da caminhada desses 2 milênios de história a sua essência, o seu espírito missionário, nós não estaríamos aqui, né? Porque não teria chegado até nós. No outro encontro a gente vai falar como é que a igreja, o cristianismo chegou no Ocidente. Então, vamos agora falar da primeira leva de missionários, né? Nós já falamos então que foi em Pentecostes, e nós podemos afirmar que a partir da informação de que toda a região habitada da terra estava ali representada pelos judeus da diáspora, então podemos falar que é de Pentecostes que sai a primeira leva de missionários que levaram o Evangelho de Cristo para a região onde habitavam. Que região? Todas aquelas regiões mencionadas no livro do Atos dos Apóstolos e que nós vimos aqui com vocês, né? Toda a região habitada recebeu o anúncio do Evangelho através dessas pessoas, desses prosélitos, desses judeus,
das colônias fora da Palestina, que estava lá no dia de Pentecostes e saíram para proclamar as maravilhas daquilo que Deus ali realizou. Uma segunda leva de missionários nós podemos encontrar no episódio do martírio de Santo Estevão. Santo Estevão, chamado pró-mártir, tem uma importância vital na comunidade primitiva. Tanto é que os capítulos 6 e 7 de Atos é todo dedicado a ele, desde a sua eleição enquanto diácono, em Atos 6, a sua prisão em capítulo 6, versículo 8 a 15, o seu longo discurso, que abrange o capítulo 7, do 1 até o 60, e a sua morte, também mencionado no capítulo 7, nos versículos 54 a 60. Você pode pegar depois e conferir, tá bom? Estevão, ele é helenista. O que é helenista? Pertence ao mundo grego, ao mundo da Grécia. Tem uma cultura, portanto, helênica, da dominação dos gregos. Antes dos romanos, quem dominava eram os gregos. Então ele pertence a este povo que dominou aquela região da Palestina antes dos judeus. E ele pertence ao grupo dos 7 diáconos, todos eles de origem helênica, eleitos pela comunidade e investidos na missão mediante a imposição de mãos dos apóstolos. Atos 6, se pegar lá, vai dizer, Lucas fala que estando a igreja em crescimento, começa a surgir problemas. Por quê? Atos 6, gente, ele é um capítulo, na minha opinião, histórico em Atos, no Novo Testamento, porque ele faz uma narrativa deste momento em que o cristianismo sai do mundo meramente, exclusivamente judaizante, para estar agora mesclado com outras culturas. O primeiro grupo de cristãos são judeus, lembra-se? Moravam em Jerusalém, frequentavam o templo, a sinagoga, né? Era tido como uma seita dentro do judaísmo. Atos 6 mostra já esta inclusão na comunidade cristã de pessoas que não vieram do judaísmo, mas são cristãos vindos, o termo diz assim, do paganismo, do mundo helênico, e começaram a frequentar a comunidade. E evidentemente começam a surgir os primeiros problemas. E aí os helênicos vão reclamar que as suas viúvas não são assistidas pelos judeus, né? Na assistência aos pobres, na ajuda de alguma forma, de algum recurso. Então, os apóstolos pedem para que a comunidade indique 7 homens cheios do Espírito Santo, de boa conduta irrepreensível, né? Que conheçam a palavra de Deus, que sejam íntegros, que tenham uma conduta que mostre alguém que tem o Espírito Santo em si, para que eles possam pôr as mãos para o ministério do serviço diaconal. Aí muitos falam que a origem do diaconato da igreja é aí. De certa forma sim, mas em caráter, eu diria, embrionário. Não é o sacramento da ordem hoje, no primeiro grau do diaconato, como nós temos hoje. Foi talvez um preâmbulo, uma forma embrionária, né? A imposição das mãos lembra sim o sacramento da ordem. O que é a imposição das mãos? A transmissão dos dons do Espírito Santo. Então a comunidade escolheu 7 homens, entre eles está este Estevão. Eles são investidos na missão mediante a imposição das mãos dos apóstolos, né? O diaconato na igreja foi extinto no 4º século e depois foi restaurado no Concílio Vaticano II, portanto 1000 anos depois, né? Passando a ser ministrado a homens casados, entre os quais eu, pobre, miserável pecador, que tenho o privilégio de ter recebido este sacramento.
né? Mas voltemos então ao Atos 6. Mostra o crescimento e toda a comunidade que cresce começa também a aparecer os problemas. Pode ver, pode reparar. Comunidade pequenina que começa numa capela. Ela começa a ser frequentada por muitas pessoas, começa a se fazer rezas, terços, começa a se fazer uma estrutura pastoral, já começa a dar problemas. Faz parte. A comunidade que cresce começa a ter problema de relacionamento. Isso acontece desde o tempo dos apóstolos até os dias de hoje. Ninguém se assuste, ninguém estranhe, não somos uma comunidade perfeita, há problema de relacionamento, isso sempre teve e sempre terá. E Atos mostra um pouco isso, esse problema de relacionamento entre os judeus, os judeus cristãos, os prosélitos assim chamados, e os cristãos de origem helênica. Então, começa aí esses problemas de relacionamento, relatado em Atos 6, né? Em Atos 15, nós encontramos um desdobramento dessa problemática, né? O primeiro concílio de Jerusalém, né? Porque foi alguns dos judeus conservadores, nas comunidades onde havia a afluência destes cristãos vindo do mundo helênico, e começou a dizer que para obter a salvação tinham que ser circuncidados e não podiam comer as carnes ofertadas aos ídolos. Então criou um problema na comunidade, né? Mas naquela ocasião o apóstolo Paulo, de maneira prudente, vai a Jerusalém com seu auxiliar, e lá então acontece aquilo que é chamado, né, o primeiro concílio da igreja, quando o concílio se reúne para definir o que fazer com esses cristãos novos vindo do paganismo, né? Isso aí a gente vai voltar depois no assunto, é só para dizer que há um desdobramento deste fato aqui. Mas após a morte de Estevão, né? E por quê? Porque Estevão é um homem que tem uma oratória muito forte. Como ele não tem a sua raiz judaizante, ele fica muito à vontade para falar sobre o templo de Jerusalém, para dizer que está na hora de deixar as tradições antigas do judaísmo para assumir de fato a salvação e a graça, virtudes, teologia que vai ser desenvolvida por São Paulo apóstolo, e que Santo Estevão já vai dizer. Então, por referir-se ao templo, à lei de Moisés, como práticas antigas e que precisam ser abandonadas para entrar no novo tempo, o novo povo da nova aliança, na graça de Deus, na salvação que vem de Jesus e não vem da lei, né? Estevão foi martirizado. Quem estava lá como testemunha? Saulo de Tarso, nos pés, está relatado em Atos, nos pés do qual é colocado as capas, as túnicas dos soldados. Mas após a morte de Estevão, o capítulo 8 de Atos relata que, naquele dia, rompeu uma grande perseguição contra a comunidade de Jerusalém. Todos se dispersaram pela região da Judéia e Samaria, à exceção dos apóstolos. Os que se haviam dispersado iam por toda parte, anunciando a palavra de Deus. E assim Filipe desceu à cidade de Samaria, pregando-lhes Cristo. Mas quando falamos em igreja missionária, é evidente que não podemos deixar de falar, de destacar, de enaltecer o apóstolo Paulo. Por isso merece um encontro à parte. Nosso próximo encontro, que será o 7º, nós iremos falar sobre Saulo de Tarso, depois São Paulo apóstolo, o apóstolo dos gentios, de extrema importância, né, na nossa igreja, no nosso cristianismo. Tenham paciência, espere. Até o próximo, se Deus quiser. Fique com Deus.